Vamos começar o programa de hoje falando sobre o imperador do Brasil, né? O imperador do Brasil, aquele que mais cedo ou mais tarde tudo cai nele, aquele que realmente manda no Brasil. Nós chegamos num ponto que ninguém mais nem se surpreende quando o Alexandre de Moraes usurpa uma prerrogativa que não é dele. Nós nos acostumamos que tudo do Brasil seja resolvido por quem manda. Aos poucos isso foi chegando. Você elege e paga pelos salários de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais, de governadores, de deputados federais, senadores, do presidente. Mas hoje quem decide absolutamente tudo, no Brasil pelo menos, são pessoas que não tiveram um puto de um voto sequer. Isso é que se chama hoje em dia de democracia. Nesse contexto é que surge, então, ainda na semana passada, essa notícia de que o Alexandre iria ao Rio de Janeiro para ouvir explicações do governador do estado, Cláudio Castro, sobre a operação da Polícia Militar nos complexos do Alemão e da Penha. A justificativa, porque isso é uma coisa meio... Não dá a impressão para vocês que o rei vem ao nosso condado pedir explicações, né, para o capitão das capitanias hereditárias? É uma coisa meio bizarra, né? Mas a justificativa fajuta para isso é que agora, como vocês sabem, o Alexandre virou, segundo muitos, contra as regras do Supremo Tribunal Federal, o relator da DPF das favelas, aquela mesma DPF que proibiu a polícia do Rio de Janeiro de subir morro, utilizar helicóptero, etc., para fazer a operação e fortalecer o narcoterrorismo do Brasil. Falamos sobre como isso aconteceu no programa passado e retrasado. Agora, até onde eu me lembro, né, se é para a gente fingir que existe império das leis, no império das leis, se é para fingir que existe lei, o juiz, se ele é um juiz, ele deveria se pronunciar nos autos do processo e mediante a provocação de uma das partes. Mas como eu já disse aqui inúmeras vezes que o Alexandre não é juiz, e sim um pseudo-juiz, ele decide fazer as coisas como ele quer, sem que ninguém tenha provocado processualmente, e resolveu fazer, na verdade, aquela famosa visita intimidatória ao governador do Rio, Cláudio Castro, para pedir explicações sobre a mega operação que levou de arrasto uma centena de vagabundos. Como se não fosse ruim o suficiente, a visita, essa ideia de fazer uma visita intimidatória, ou seja, um homem mais poderoso do Brasil, fazendo uma visita intimidatória, segundo reportou a Bela Megali, o Alexandre ainda tomou para si a prerrogativa e o poder de decidir que poderia ou não, quem poderia ou não participar dessa reunião. E eu digo o seguinte, está aí a reportagem, não sou eu que estou dizendo, de novo, é a Bela Megali do Globo. Equipe de Moraes aprova e veta nomes que participam da reunião com Cláudio Castro sobre a operação no Rio. E reparem que ainda tem um trecho que é um trecho, essas coisas. Tem um trecho que passa quase que assim, sem atenção na reportagem, que diz o seguinte: o decano do STF, Gilmar Mendes, cobrou que Cláudio Castro apresentasse um plano de recuperação dos territórios dominados por facções e milícias. O ministro, agora esse é o Gilmar Mendes, não é o Alexandre, o ministro afirmou que, abre aspas, enquanto esse plano não sair do papel e as incursões forem pontuais, o resultado dessas operações continuará sendo parcial e sustentável. E eu tenho que trazer isso para vocês, porque eu não vi comentários o suficiente sobre esse assunto em nenhum lugar, nem de comentaristas de direita. Porque eu acho que nós chegamos num fundo do poço que as pessoas nem param mais para se dar conta de que nós temos um ministro decidindo quem pode ou não participar de uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, sobre um assunto que ele não deveria estar indo ao Rio de Janeiro intimidar o governador, e um outro ministro que não tem nada a ver com a história, mandando o governador do Rio de Janeiro fabricar uma política de segurança pública para o Rio. E o Gilmar Mendes, um sujeito que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto, e não teve uma porra de um puto de um voto do eleitor do Rio de Janeiro. E isso é que se chama agora de democracia.
Esse é o Brasil de 2025. E é por isso que eu chamo essa bosta de Xandaquistão. Não foram só os secretários e membros do governo do Rio que foram secretários e membros do governo do Rio que foram vetados pelo imperador Alexandre. Mas também, claramente, acabou sendo vetada a imprensa. Vejam só o que a Record reportou sobre esse assunto. Por favor. Agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram para a gente, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa, qualquer comunicação dos próprios secretários aqui da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro com a imprensa, que essa reunião está a portas fechadas, a gente já sabia, mas eles atualizaram também o teor da restrição também. Foi extremamente restrita essa reunião. Nem assessores de comunicação, por exemplo, do governador, do Cláudio Castro, que costumam participar dessas reuniões, puderam entrar. Delegados da Polícia Civil também ficaram de fora, porque vieram até aqui os delegados da DRE, que encabeçou inclusive a mega operação da semana passada, o delegado da CORE, também o comandante do BOP também estão aqui, mas não puderam entrar, ficaram do lado de fora, só entraram mesmo, então, o governador, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também os secretários, né, o secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil e da PM, e mais uma pessoa também, que é o Procurador-Geral do Estado, o Renan Miguel Saad. Então essa reunião está extremamente restrita, portas fechadas, e ao que tudo indica que a gente vai saber muito pouco do que saiu, né, e qual foi o teor também dessa reunião, o que eles conversaram ali entre governo do Estado e ministro do STF. Mas a gente está aqui acompanhando, Tino. E vejam, não foi só... O Alexandre não proibiu só a presença da imprensa da reunião. O que seria até... Tudo bem, é possível que algumas reuniões sejam a portas fechadas. Né? É curioso que o governador não possa escolher os membros da sua equipe que vão participar da reunião e que seja determinado pelo pseudo-juiz que não deveria estar visitando, a não ser que o objetivo da reunião fosse de fato fazer uma ameaça, fosse de fato intimidatório. Mas o Alexandre também proibiu que as poucas pessoas que participaram da reunião dessem entrevistas ou tivessem qualquer tipo de contato com veículos de notícia. O que será que foi discutido lá dentro? Que é tão sigiloso que as pessoas não podem saber. Como eu dizia, as consequências dessas ações vão muito, mas muito além de uma operação policial. Vejam, em qualquer país civilizado, chamado civilizado, o debate sobre o combate ao crime organizado seria algo estimulado e absolutamente livre. As pessoas poderiam falar sobre isso, poderiam dar entrevista, poderiam discutir, poderiam comentar o assunto. Mas no Brasil, eu já digo que nós estamos saindo do caminho da civilização. Né? Quando a gente fala de civilização, a gente fala de civilização ocidental, com liberdade e direito fundamental. A consequência disso, neste momento, foi muito evidente no dia de ontem. Porque vocês nós pudemos ter uma janela, uma visão rara dos bastidores de como hoje funciona o jornalismo no Brasil. E tivemos isso graças a Vivi. Se você não sabe da história da Vivi, vejam este momento histórico dentro da emissora de notícias mais antigas do Brasil, a Globo News. Estava vendo uma discussão, eu vou botar o vídeo aqui e a gente comenta, vamos lá. Por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Algum problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Você... Olha a cara... Olha a cara do Valdo Cruz. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Não, bota aí a cara dele na tela cheia, Bruno. Essa cara é a cara do jornalismo. Essa é a face do jornalismo estatal pego no flagra. Essa é a cara do jornalismo estatal pego com a boca na botija.
Esse é o símbolo da situação. Bota ele no cantinho aqui. Deixa ele aí, mas bota ele no cantinho aí, Bruno. Essa, cara, é o símbolo da situação pela qual o Brasil passa. É aquela verdade inconveniente que fica no ar e sobre a qual muitas pessoas preferem não falar. E o Valdo Cruz é muito burro, mas ele não pode ser tão burro a ponto de achar que a censura e o cerceamento à liberdade de expressão acabariam no Paulo Figueiredo, no Rodrigo Constantino, no Alan dos Santos. Não. É claro que esse monstro que vocês ajudaram a criar iria se voltar mais cedo ou mais tarde até contra vocês. Vejam, se vocês não têm assunto, se vocês não têm liberdade para falar de assuntos inconvenientes ao regime, tem problema falar disso, Vivi? Por que teria problema, Vivi? Eu imagino que a Vivi seja a diretora do programa. Por que teria problema falar disso, Vivi? Por que não pode falar do Alexandre de Moraes, Vivi? Por que não pode criticar o governo, Vivi? Que vergonha. Quem diria que nós chegaríamos no dia em que um comentarista da Globo News tem um áudio, aliás, a produção da Globo News, né, um comentarista, admite ao vivo que está preocupado sobre se eles podem ou não tratar de um assunto. É inconveniente para os nossos mestres do regime, Vivi? Temos autorização para falar disso, Vivi? E, claro, há uns que se prestam a esse papel. Há os que se prestam a esse papel, os que se dobram a esse papel, porque, porra, convenhamos, se o Valdo Cruz não tivesse fazendo um comentário na Globo News, o que ele estaria fazendo? Catando lixo na sarjeta. O que Valdo Cruz sabe fazer de útil para a sociedade? Absolutamente nada. São pessoas que, se não fossem essas boquinhas que eles têm, estariam na sarjeta.